Olá, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão de termodinâmica que caiu na segunda fase da prova específica de Física da Universidade Federal do Paraná. Vamos a ela. Questão 5. No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama PV, pressão e volume, ao lado. E aí a questão nos dá um gráfico. Item A. Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB? Primeira coisa, vamos ampliar o gráfico aqui para analisar melhor. Trabalho, quando temos um gráfico de pressão e volume, é dado pela área. Então o que acontece? Entre o processo A e B, veja que no gráfico nós formamos um trapézio. E agora, para que a gente determine qual que é o trabalho realizado por esse gás nesse processo AB, basta a gente calcular a área desse trapézio. A área do trapézio é dado por base maior mais base menor vezes altura sobre 2, que vai ser justamente o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá. A base maior vale 15, a base menor vale 10 e a altura, se você olhar aí, vale 3. É como se esse trapézio estivesse deitado. Então como que vai ficar? O trabalho vai ser a base maior, que é 15 vezes 10 ao cubo. Veja que ali no eixo da pressão, uma unidade corresponde a 10 ao cubo pascais, atenção quanto a isso, mais a base menor, que são 10 vezes 10 ao cubo pascais, dividido por 2 vezes a altura. E a altura a gente viu 3. 15 vezes 10 ao cubo mais 10 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que a gente escrever 25 vezes 10 ao cubo, tá bom? 25 dá para simplificar com 2, fica 12,5, e 12,5 vezes 3 dá 37,5. 37,5 vezes 10 ao cubo. Agora, para que a gente consiga escrever isso em notação científica, vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda e aumentar o expoente do 10 em uma unidade. Então vai ficar isso. O trabalho vai ser 3,75 vezes 10 à quarta joules. Item A, resolvido. Item B. Sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale 300 Kelvin, determine a temperatura do gás no ponto C. Muito bem, para resolver esse item em específico, a gente vai ter que lembrar de uma certa relação, que a pressão vezes volume sobre a temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura final. Então vamos substituir os valores aí nessa fórmula para ver aonde a gente chega. Primeira coisa, a pressão inicial, ou seja, a pressão no ponto B, vale 10 vezes 10 ao cubo pascais. E o volume inicial vale 6 metros cúbicos, correto? Dividido pela temperatura inicial, que é no ponto B, que a questão forneceu para a gente, 300 Kelvin. E isso tem que ser igual à pressão final, que vai ser, de novo, 10 vezes 10 ao cubo pascais. Veja ali no gráfico, no ponto C, que a pressão continua a mesma, vezes o volume, que agora vai ser 9 metros cúbicos, sobre a temperatura. Temperatura aí no ponto C, que eu não sei e eu quero saber. Agora, veja que eu tenho 10 vezes 10 ao cubo pascais multiplicando dos dois lados. Eu posso ignorar isso, eu posso simplificar, dividir os dois lados da equação por esse valor aí, 10 vezes 10 ao cubo pascais. Então, isso sai da nossa conta. A mesma coisa acontece com metros cúbicos, é uma unidade que está multiplicando ali nos dois lados, a gente pode cortar. Vai sobrar 6 sobre 300 Kelvin igual a 9 sobre a temperatura que eu estou calculando. Fazendo a multiplicação cruzada, o que acontece? 6 vezes a temperatura no ponto C é igual a 2.700 Kelvin. Passando 6 dividindo, para que a gente isole aí a temperatura no ponto C, a temperatura do gás no ponto C, 2.700 divididos por 6 vai resultar em 450 Kelvin, correto? E essa é a resposta desse item. Atenção ao fato de que quando utilizamos aquela relação, a temperatura precisa estar em Kelvin. Item C. O processo DA é isotérmico. Qual a variação de energia interna do gás nesse processo? Bom, vou colocar aqui uma fórmula que nem era exatamente necessária para você resolver esse problema, mas é só para ajudar na explicação. Veja só, no processo DA a questão está falando que é isotérmico, ou seja, a temperatura não varia. O que variou ali, pelo que a gente percebe pelo gráfico, foi a pressão e o volume. E essa fórmula aí diz para nós qual que é a energia interna do gás. Olhando essa fórmula com atenção, haverá variação de energia se e somente se um daqueles três valores, o N, que seria o número de mols, o R, que seria a constante dos gases, e o T, que seria a temperatura, variar. Se nenhum dos três variar, quer dizer que a energia interna também não vai variar. Agora pensa comigo.
Não há nada no enunciado que diga que o número de mols variou. Além disso, o R também não vai variar. Por quê? Porque é a constante dos gases, então ela não vai variar. E a questão também falou que o processo é isotérmico, ou seja, a temperatura não varia também. Em outras palavras, se nenhum desses três valores varia, quer dizer que a energia interna do gás no final, ou seja, no ponto D, é a mesma coisa que a energia interna no ponto A. Ela não muda, ou seja, a variação de energia interna é zero, é nula. E essa é a resposta desse item. Bem, por hoje era isso. Espero muitíssimo que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você. Tudo de bom. E até a próxima.